Estamos de volta com o programa Lições da Bíblia, tratando desses assuntos sobre as cartas de João, 1ª, 2ª e 3ª João, as epístolas do amado. Hoje, falando sobre o tema Vivendo como Filhos de Deus. Eu queria também falar para você, indicar a você esse livro, é um livro bastante interessante, chamado Questões sobre Doutrina. E aqui existe, inclusive, um texto que diz o clássico mais polêmico da história do Adventismo. Talvez porque trata de maneira bastante clara e aberta sobre as doutrinas da Igreja Adventista, contendo uma série de opiniões e tudo mais. É um livro bastante interessante. Então, algumas posições que algumas pessoas têm dúvida, por exemplo, Cristo e o Arcanjo Miguel. Quem os adventistas acreditam que seja o Arcanjo Miguel? Algumas coisas sobre os 10 mandamentos como a norma divina de conduta. Aqui também alguns princípios básicos de interpretação profética, inclusive algumas interpretações que a Igreja Adventista faz. Bastante interessante. Questões sobre o santuário. Recomendo a você. Se quiser informações, você pode ligar para o telefone gratuito 0800 9790606 ou entrar no site da CPB, da Casa Publicadora Brasileira, www.cpb.com.br. Conosco aqui hoje, para o nosso estudo, pastor Oliveiros Ferreira Júnior e pastor Amilcar Grechel Júnior. O senhor fala bem devagarzinho quando é o meu, claro, né? Porque é o seguinte, eu já ouvi dizer que para falar alemão tem que falar bem devagar. E aí eu vou indo bem, né? Está melhorando, viu? Mas, pastores, eu até separei aqui essa questão de resultados e responsabilidades. Nós falamos que as pessoas que são filhos de Deus também são herdeiros. E ser herdeiro, ser semelhante a Deus, você também precisa ter algumas responsabilidades. Mas me chamou a atenção aqui a pergunta que aparece aqui. E eu fiquei encucado com isso aqui, porque quando Satanás chegou para Eva, pastor Oliveiros, ele disse para ela assim: olha, você vai ser semelhante a Deus. Certo? Vai conhecer o bem e o mal. E parece que isso fez ela ser tentada. Satanás também quis ser semelhante a Deus. Agora, eu percebo que o cristão também quer ser semelhante a Deus. Então, será que a gente está agindo certo ou errado? Como é que pode diferenciar isso, pastor? Certo, pastor. Aliás, nós devemos imitar Jesus, né? Sim. Paulo manda a gente imitar ele, porque ele está imitando Jesus e imitar Deus cada vez mais. A diferença é que Satanás, ele queria ter o poder de Deus, era a posição, era o status, era aquela coisa, era receber a adoração que ele recebia, promulgar as próprias leis, né, que Deus promulgava, ele queria fazer as leis dele. Quando a Bíblia manda a gente imitar Deus ou ser igual a Deus, em questão de caráter, devemos ter cada vez mais um caráter parecido com o caráter de Deus, o caráter de Deus estampado na nossa vida. Essa é a diferença, poder e caráter. E agora eu fico pensando, trazendo para os nossos dias aqui, pastor Amilcar, eu noto que muita gente quer ser um político, assim, de destaque, quer ser um prefeito, quer ser um governador, mas o caráter tem que ser um caráter também ali ilibado, ou seja, porque os deveres são muito sérios, né? Nós conversávamos em off num momento anterior à gravação do programa com o pastor Jonathan, que é um profundo estudioso em relação à maçonaria e a outras ideologias que se apresentam hoje para nós com uma abordagem até interessante. Inclusive, se você na sua igreja gostaria de instruções a esse respeito, pastor Jonathan, ligue aqui para Novo Tempo, converse com ele, marque uma sessão de palestra, porque eu fiquei com ele 10 minutos. Fiquei repleto de informações, foi muito bom, muito importante. Vamos dizer que ele falou especialista em sociedade secreta. Especialista em sociedade secreta. Isso é perigoso, hein? Mas nós chegamos a uma conclusão interessante. Sim. Que o desejo de Satanás, que Satanás é vaidoso. Sim, é verdade. Que no final das contas, o desejo dele é ser adorado. Ele quer estar no centro das atenções, ele não consegue esconder isso. Às vezes ele compromete os seus propósitos quando ele se revela assim. E aí com relação a alguns procedimentos, alguns rituais, alguns cultos aí dessas ideologias distintas, elas acabam revelando. O ocultismo hoje, ele está aí na mídia, né? Descaradamente, nos filmes. E acaba revelando o desejo que Satanás tem de ser adorado. Mas da perspectiva de Deus, quem merece a adoração, quem é o primeiro, quem merece o louvor, inclusive nas histórias que Jesus contava, é o último. É o que serve, é o que tira a sua capa, é aquele que se dobra
Existem várias histórias no Antigo Testamento que me surpreendem com relação a esse assunto, mas tem uma em especial que eu quero convidar os nossos ouvintes e os nossos colegas aqui a atentarmos. Está no livro de 2 Reis. E é uma história bastante intrigante. E ela conta a respeito, 2 Reis, capítulo 6. Sim. Ela conta a respeito de uma guerra que havia entre Samaria e os assírios. E naquele contexto de guerra, o final dessa história é longa, você pode ler em casa depois, mas no final daquele contexto de guerra, o povo assírio estava no centro da capital do reino de Israel naquele momento, Samaria. Os exércitos do povo de Israel estavam ao redor, nos muros, preparados para matar aqueles inimigos de longa data, preparados para executá-los. E o rei pergunta para Eliseu, o profeta: feri-los-ei, meu pai, feri-los-ei. E Eliseu diz assim: olha, você não vai ferir ninguém aqui, porque essa não é a tua missão. O centro do louvor para essa situação, a resolução desse caso, não é você. O centro é Deus. E sabe quem é Deus? Deus é amor. Deus é serviço. Sabe o que seus soldados vão fazer agora? Vão mandar todo mundo de volta para casa, pegar uma bacia com água, pegar pão com as mulheres de vocês e virem aqui dar para os inimigos de vocês. No centro da cidade, na praça pública, vem lavar os pés dos soldados e vem dar pão na boca deles. Dos soldados inimigos. Que estratégia estranha, né? Que estratégia estranha. É isso que Deus quer que nós sejamos semelhantes. Nisso Deus quer que nós sejamos semelhantes a Ele. Você quer adoração? Você quer ser louvado? Haja como Jesus agiu. Você quer aquele toquinho nas costas? Parabéns, que bom que você fez isso. Sirva. Serviço. Dobre-se. Esse é o modelo de adoração de Deus. Por isso ele é um exemplo a ser seguido. Essa é a diferença entre sermos semelhantes a Deus, da perspectiva criatura, que é filha de Deus, e os filhos das trevas. E Satanás, que desejava ser semelhante a Deus, mas para ser o centro da adoração. Nós não. Nós servimos. E aí nós recebemos a posição que Deus nos coloca. É um contrassenso, né? Exatamente. Tem que ser o último para ser o primeiro. Exato. Eu estava olhando aqui na próxima parte aqui, falando sobre a definição de pecado. Porque, na verdade, se o cristão tem que ficar longe do pecado, a gente precisa saber o que é pecado. E eu fui ler algumas versões de 1 João capítulo 3, verso 4, e percebi que na Almeida Revista Atualizada diz assim: qualquer que comete pecado também comete iniquidade, porque o pecado é iniquidade. A Almeida Revisada Imprensa Bíblica diz assim: todo aquele que vive habitualmente no pecado também vive na rebeldia, pois o pecado é rebeldia. Na Nova Versão Internacional diz assim: todo aquele que pratica o pecado transgride a lei. De fato, o pecado é a transgressão da lei. E a versão católica diz assim: todo aquele que peca transgride a lei, porque o pecado é transgressão da lei. Se o pecado é transgressão da lei, por que muita gente diz, pastor Oliveiros, que a lei foi abolida? Aí teria abolido o pecado também. Com certeza. Se não existe lei, não existe pecado. E se não existe pecado, o restante não faz sentido. A graça deixa de existir, porque não há pecado, o sacrifício de Cristo foi em vão, aí a missão da igreja perde seu valor, mas tudo vem aqui nesse mesmo assunto, que é a lei. Agora, o pecado não é só eu transgredir uma lei, um mandamento, né? O ser humano ele gosta muito de descobrir o limite dele, até onde eu posso ir sem ir longe das bênçãos de Deus, né? Então, falando, se não fizer isso, aquele outro. O pecado não é medido do corpo para fora, ele é medido do corpo para dentro. O que acontece fora do corpo é só um resultado de alguma coisa que estava dentro do corpo já há muito tempo. E aí, às vezes, anos, né? Foi Cristo mesmo quem disse que a lei manda não adulterar. Mas você olhou, pensou, já adulterou. Existe gente que nunca adulterou, mas carrega muita coisa na cabeça, que nunca matou, por exemplo. Mas se fosse contar bastante aqui dentro, já tem muita coisa. O ódio. Então, a Bíblia ela usa alguns adjetivos, né? Que é iniquidade, fazer o mal, rebelar-se, escravo, errar o alvo. Eu gosto, pastor, de uma definição que eu ouvi no curso teológico, que por acaso foi o meu irmão que compôs ali alguma coisa, e ele escreveu o seguinte, eu estou parafraseando: o pecado é a rejeição total do domínio total de Deus sobre a totalidade da minha vida.
né? Ou seja, se Deus não mandar com o poder dele absoluto sobre o total da minha vida e eu não estiver satisfeito com isso, eu estou pecado. Ou seja, se você parar para ver, tudo é pecado. Tem o princípio do pecado em tudo aquilo que a gente faz. Nós nascemos programados para pecar. E eu estava olhando aqui, quando eu estava lendo essas definições de pecado aqui, e me lembrei de uma definição do Leandro, né? O Leandro Quadros. Ele faz uma diferença entre pecador e, como gaúcho, ele usa a palavra pecadeiro. E eu percebi que, como bom gaúcho, aqui na nova Almeida Revisada da Imprensa Bíblica, diz assim: todo aquele que vive habitualmente no pecado. Então é interessante notar isso, porque algumas pessoas são pecadores, como eu sou, mas você está tentando sair do pecado o tempo todo, né? É uma luta constante. O apóstolo Paulo dizia: eu luto, eu esmurro meu corpo e tal. Agora, tem alguns que são pecadeiros, né? Eles ficam o tempo todo ali, né? É tudo uma questão de atitude, né? E nessa vida parece que tudo é assim. Você tem um exemplo que é muito comum no nosso contexto, no país do futebol, país da alegria, quando o nosso time entra em campo e está com aquela disposição, podem não ganhar, mas se deram raça, se suaram a camisa, se tiveram disposição, se esforçaram, nós os consideramos vencedores. Sim. Nossa, mas que jogão, você viu que coisa boa. E lá no Rio Grande do Sul, Grenal, aquele negócio todo, o pessoal fica desesperado. Pessoal de raça, né, que joga firme e dá o sangue até o último minuto. Tudo depende da sua atitude. Você é passivo com relação ao pecado? Você se deixa vencer? Você já entra na guerra, já vou perder mesmo, já sei que eu sou assim mesmo, eu não aguento assim. Eu me lembro de uma história. 2 filhos. No nascimento, a mãe faleceu e o pai os deu à adoção. Eram gêmeos, bivitelinos, diferentes características físicas. Então eles foram criados por 2 famílias diferentes, distintas, até os 18 anos. Um dos gêmeos, no primeiro caso, foi criado com ordem, limites, tudo dentro do padrão. Só que, segundo a mãe, que era cristã, só que o pai era alcoólatra no primeiro caso. E no segundo caso, a mãe era alcoólatra. Olha que dificuldade. Os 2 foram conduzidos a famílias. Perguntaram para o primeiro gêmeo, aos 18 anos, bem-sucedido, tinha terminado o ensino médio, estava indo para a faculdade, com boa perspectiva de passar no vestibular, e perguntaram para ele: olha, tendo um pai assim, com problema de alcoolismo, com essa dificuldade toda na sua casa, um lar praticamente desestruturado, como é que você conseguiu vencer? Aí o menino respondeu: olha, como é que eu poderia ser igual ao meu pai? Eu não queria aquilo para mim. Eu não queria cair no mesmo caminho que ele caiu. Eu não queria sofrer as mesmas dores que ele sofria. Aí perguntaram para o segundo gêmeo, que aí com os mesmos 18 anos não tinha encerrado o ensino fundamental ainda, já era viciado em algumas drogas lícitas e ilícitas, estava com a vida destruída. Gêmeos, 18 anos, os 2. E perguntaram para ele: por que você deixou isso acontecer na sua vida? E ele explicou: eu não tinha outra alternativa. A minha mãe era alcoólatra. Foi sempre o que eu vi, foi o modelo que eu tive. Depende da sua atitude. Sim. O primeiro gêmeo, o primeiro filho, não, como é que eu vou ser igual ao meu pai? Como é que eu vou seguir os passos dele de dor, de sofrimento? O segundo usou a mesma circunstância, o mesmo contexto, para justificar a sua atitude. Exatamente. Então tudo depende da sua abordagem, da sua colocação, de como você encara o pecado. Você quer lutar contra ele? Você quer entrar em campo contra o pecado? Deus vai estar do teu lado e vai te tornar vencedor. Agora, se você entrar passivo, tranquilo, Deus não vai estar no seu time. Deus não patrocina fracassos. E eu estava mais livre do fracasso. Sem dúvida. Livre do fracasso. Amém. Agora, existe uma pessoa, um personagem que se manifestou justamente para nos libertar do pecado. Porque o pecado é uma doença, é uma realidade. E doença você pega, às vezes, sem querer, né? Mas para isso existem vacinas, existem remédios que podem matar essa doença. Então, comparando o pecado a uma doença, vamos ver o remédio, né? Nós vamos para um rápido intervalo e daqui a pouco a gente volta com o terceiro e último bloco do programa Lições da Bíblia. Até já.